Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem, Tiara? Bem, a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Vitória. Bom dia, professora. Eu vou esperar só mais um pouquinho, ver se alguém entra, tá? Para a aula e a gente começa, tá bom? Tá bom. Hoje a gente vai falar em geometria de plano cartesiano, distância entre dois pontos, mais detalhado. A gente estava estudando equação geral da reta, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre distância entre dois pontos. E aí, meninas, né? Só tem as duas por enquanto. Eu vou postar hoje uma atividade de geometria valendo os 10 pontos, tá? Formulário do Google para vocês fazerem para mim. Tá bom. Eu vou postar para vocês o terceiro A, porque a aula de geometria é hoje. Aí vocês têm essa semana para fazer. Eu vou fechar ele sexta-feira, tá? Tá bom. Para me fechar as notas de vocês. Eu vou começar, né? Porque pelo jeito acho que ninguém vai entrar. Então vamos lá. Compartilhamento de tela. Carregou aí para vocês? Sim, professora, para mim sim. Carregou. Sim, então vamos lá. Então, o plano cartesiano, a gente sabe que ele vai ter dois eixos, né? É o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, que é o eixo do x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo da vertical, que é o eixo do y. Então, esses eixos aí, eles vão dividir o plano em 4 regiões, que a gente chama de quadrantes. Isso aqui é só uma revisão, porque é isso aqui vocês devem já lembrar, né? Então, a gente vai ter aí o primeiro quadrante, que é positivo, que é o eixo das ordenadas, aqui, ó, eixo das abscissas, tá? O ponto de origem é onde vai estar lá o nosso zero, que é zero para para as duas ordenadas, tá? Para as duas coordenadas, na verdade. Aí a gente tem aqui, ó, primeiro quadrante positivo para as abscissas e positivos para y. Segundo quadrante, a gente vai ter positivo, negativo para as abscissas, que é para x, positivo para y. Terceiro quadrante, a gente vai ter positivo para x e negativo para x e negativo para y. E o quarto quadrante, a gente tem positivo para x e negativo para y, tá? Então, tá aí. A localização, né, de um ponto, que a gente vai chamar de XP e YP, no plano cartesiano, ela é feita pelas coordenadas. Então, a gente vai ter aí, ó, a abscissa e a ordenada. É o nosso par coordenado. Então, aí a gente vai ter, quando eu digo que eu tenho um ponto P com ponto 3 e 4, então eu tenho abscissa 3 e ordenada 4. E esse ponto aqui é o que eu chamo de coordenadas do ponto P. Então, no geral, seria o quê? As coordenadas do ponto P é o x e o y. Então, eu vou ter, ó, 3 para x, 4 para y. Aqui está meu ponto P, tá? Como eu disse para vocês, ó, os sinais, né, dentro do plano são esses, ó. Quando eu estou na minha origem, quando o meu ponto está em cima do ponto de origem, em cima da reta, então y é 0 nesse caso, tá? Quando está em cima da reta no eixo y, aí o x que é 0, tá bom? Quando está bem no centro é 0 para os dois, que é o ponto de origem. Então, como eu disse para vocês, ó, aqui é positivo para os dois, positivo para x e para y. Aqui é positivo para y e negativo para x, que é o segundo quadrante. O terceiro quadrante é negativo para os dois. E o quarto quadrante é positivo para x e negativo para y. Absetrizes e os quadrantes, tá? Então, olha só. Primeira bissetriz, eu vou, no caso, essa reta aqui, ó, tá passando bem
bem no eixo de origem, tá? Tanto a reta vermelha quanto a reta azul. Então, nesse caso, nesse sentido aqui, ó, a gente vai dizer que y é igual a 0 e a abscissa é igual a ordenada, tá? Então, aqui é uma reta crescente. Aqui ela já é decrescente. Vocês podem ver, gente, ó, que aqui tá positivo para x e positivo para y. Por isso, um é igual ao outro. Aqui ela já inicia, ó. Ela inicia aqui ao contrário, ó. Então, a abscissa também vai ser igual a menos a ordenada. E a gente vai entender por que que isso funciona dessa forma. Então, ó. Aqui, ó. Quando a gente vai analisar essas retas, como nesse caso aqui, então não esqueça, ó. Quando a reta está nesse sentido, o o x é igual a y. Quando a reta ela decresce, ela é decrescente, ó, o x é igual a menos o y. Não esqueçam disso, tá? Dentro dos quadrantes. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vitória e Chiara? Sim, professora, estou conseguindo. Então, quando eu falo da distância entre dois pontos, olha aqui esse exemplo desse plano, ó. Eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B, certo? Aqui, ó, a reta é justamente a distância entre os dois. Então, eu tenho um ponto A, um ponto B, e aqui eu tenho um lado C, tá? Então, ó, aqui eu tenho XA, XB, YA, YB. Então, ó, dados dois pontos quaisquer, A e B, as coordenadas XA, YA e XB, YB, respectivamente, a distância entre os pontos A e B pode ser obtida pelo Teorema de Pitágoras. Por que Teorema de Pitágoras? Vocês conseguem identificar que a gente tem dois triângulos? Um aqui, ó, e outro aqui. Conseguem ver isso? Sim. Teorema de Pitágoras diz que a gente vai calcular esses lados, né, do nosso triângulo elevado ao quadrado. Então, vou ter A ao quadrado mais B ao quadrado. Dentro da aplicação de geometria analítica, calcular esses lados seria isso aqui, ó. A minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos meus catetos ao quadrado, que é a fórmula de triângulo, né? Segundo o Teorema de Pitágoras. Então, gente, na geometria analítica, a distância entre esses dois pontos ao quadrado é igual ao módulo de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, em geometria, a gente vai calcular da seguinte forma. Distância do ponto AB é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, tá? Então, essa é a aplicação da fórmula. Essa fórmula, como toda fórmula, ela é para ser aplicada, né? Então, vamos agora para a prática. Se o triângulo de vértices nos pontos A, coordenada 0, abscissa 0 e ordenada 0, e B, ponto B, abscissa 3, ordenada 1, e ponto C, abscissa 2 e ordenada K, é retângulo em B, então K é igual a... Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? Detalhe, Teorema de Pitágoras, a gente calcula esses lados, tá? Hipotenusa ao quadrado, mais a soma dos catetos ao quadrado para triângulos retângulos, tá bom? Só assim dá certo. Então, ó, a gente vai ter, ó, hipotenusa ao quadrado, seria a nossa distância do ponto AC ao quadrado, que vai ser igual a distância do ponto AB ao quadrado, mais a distância do ponto BC ao quadrado. Seria isso, ó. Essa distância aqui, que é a nossa hipotenusa, seria o quê? Ó, a distância, a soma dos catetos ao quadrado. Aí eu vou ter a distância de AB ao quadrado mais o BC ao quadrado, tá? Substituindo, o que que a gente vai fazer? Olha, então a gente vai ter, ó, a primeira coisa, ó, AC, quanto que vale, ó? A gente sabe que é 0 a nossa abscissa e é 0
a nossa ordenada. Vamos pegar cada ponto. Então, a gente vai ter, ó, AC. Então, vai ser xc menos xa. Então, eu vou ter 2 menos 0 ao quadrado, mais, tá? Mais quem, ó? Eu tô querendo descobrir quem? O meu K, não é? Então, eu vou ter aqui, ó, mais YC, que eu vou chamar, menos YA ao quadrado. Então, eu vou ter K menos 0 ao quadrado. Tudo isso vai ser igual. Agora, eu vou ter aqui, ó, a soma de todos eles, ó, ao quadrado. Começando pelo ponto AB. Então, eu vou ter, ó, YB menos XB menos XA. Então, vai ser 3 menos 0 ao quadrado. Mais, agora a gente vai pro Y. Ó, a gente vai ter, ó, YB 1 menos YA. 1 menos 0 ao quadrado, mais, agora a gente vai para o nosso ponto BC. A gente vai ter aqui, ó, 3 menos 2 ao quadrado, ó, y do B menos o y do C. 3 menos 2 ao quadrado, mais, na verdade, x, gente, desculpa. Aí agora a gente vai fazer o y, a gente vai ter, ó, 1 menos o k ao quadrado. Então, agora, como que a gente vai fazer, né? Resolvendo tudo isso aqui, ó, 2 ao quadrado menos 0, mais k menos 0 ao quadrado, que é igual a 3 menos 0 ao quadrado, mais 1 menos 0 ao quadrado, mais 3 menos 2 ao quadrado, mais 1 menos k ao quadrado. Resolvendo tudo isso aqui, a gente vai chegar nesse seguinte resultado. 2k é igual a 8, tá? Por quê, ó? 2k é igual a 8, e aí agora fica fácil. K é igual a 4, porque eu vou pegar 8, dividir por 2. Preciso resolver com vocês aqui o que está entre parênteses para a gente chegar nesse resultado? Vocês conseguem resolver e chegar nessa resposta? Alguém tem dúvida dessas operações aqui, ó? Como resolver elas para a gente chegar no resultado final? Não. Não, né? Vocês sabem o que vocês vão fazer, né? Porque a gente vai ter... aqui a gente vai ter, ó, 4 ao quadrado, vai ter 4 mais k ao quadrado, que é igual a 6, mais 1, mais 6 não, 9, tá, gente? Desculpa. Mais 1, mais... Agora aqui você tem 3 menos 2 é quanto? É 1, mais 1 de novo. Aqui a gente vai ter, ó, 1 menos k é k novamente, ao quadrado, tá? Então, ó, e aí para a gente resolver o cálculo ao quadrado, basta a gente elevar a raiz. Aí a gente vai colocar membro, o que é semelhante no mesmo membro, o que não é para outro membro, e troca o sinal. A gente chega nesse resultado aqui, tá? Então, vamos lá. É só substituição. Então, a distância entre dois pontos, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Não esqueçam. Claro que vocês já estão vendo, estão fazendo exercício desse aqui em matemática, porque esse aqui é conteúdo de matemática também, né? Então, ó, distância do ponto AB é a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Fórmula. Agora, a gente vai para o conceito de ponto médio. Ponto médio de um segmento. Isso aqui quer dizer que a gente vai... O ponto médio, ele vai dividir o segmento AB em 2 segmentos congruentes, 2 segmentos iguais, tá? O ponto médio é quando eu pego um ponto que eu tenho e divido ele no meio. Então, quando eu falo que eu tenho pontos congruentes, eu tenho segmentos iguais. Então, quer dizer que o segmento AM é o mesmo segmento MB, tá? Igual, congruentes, então são iguais. As projeções de AM e B são nos eixos de origem, que é origem de X, origem de Y, tá? E aí, gente, a gente vai formar os segmentos e manter a mesma relação entre esses segmentos. Então, para nós determinarmos a nossa abscissa, tá?
que é o nosso XM do ponto médio, nós vamos ter que o nosso ponto médio da abscissa vai ser igual, ó, XA, tá? Mais quem? Mais XB dividido por 2. Então, o que eu vou fazer? O meu ponto médio, eu vou pegar o meu X, as minhas coordenadas das abscissas, somar uma com a outra e dividir por 2. A mesma coisa eu vou fazer para o meu Y, para a ordenada, que é o YM, que é o ponto médio da ordenada. Então, eu vou pegar o meu YA menos quem? O Y mais o YB e dividir por 2, tá? Então, olha só. As coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades, todas as vezes que a gente for calcular ponto médio, a gente faz isso, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tenho aqui as extremidades no ponto A, coordenada 5 e menos 2. Ponto B, coordenada menos 1 e menos 4, são. Então, ó, seja o ponto médio, ó, XM, YM, o ponto médio, então, vai ser o quê? XM vai ser igual XA mais XB dividido por 2. Então, o que eu vou ter? Ó, XA é quem? 5 mais... Quem é o meu XB? Menos 1 do ponto B. Então, eu vou ter 5 mais menos 1 dividido por 2. Então, a gente sabe que, ó, 5 menos 1 vai ser 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, o ponto médio da nossa abscissa é 2. Agora, vamos achar a nossa ordenada. YM vai ser igual a YA mais YB dividir por 2. Então, quem é? Ó, YA é menos 2, que é o nosso Y do ponto A. O YB é o menos 4, que é o Y do ponto B. Então, eu vou ter menos 2 mais menos 4 dividido por 2, tá? Então, ó, mais com menos, menos. Então, vou ter que 4, 5, 6, ó, menos 6. Menos 6 dividido por 2 é menos 3. Então, as coordenadas do nosso ponto médio vai ser 2, abscissa 2 e ordenada menos 3. Ficou claro, garotas? Vocês querem que repete alguma parte da explicação? Chiara, Vitória. Vitória tá caladinha. Mandou ok aqui para mim. Para mim tá tudo certo, professora. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, ficou claro, né? Ponto médio. Mais um pouquinho Sim. de exemplo de ponto médio, ó. Se 2 e 1, coordenada 2 e 1, coordenada 3 e 3, coordenada 6 e 2, são pontos médios dos lados de um triângulo, quais são os seus vértices? Então, o que eu quero saber? Quero saber quanto vale esses vértices. Os vértices, vocês sabem que os vértices são os encontros de retas, né? Então, o vértice do triângulo, eu quero saber quanto é meu ponto A, quanto é meu ponto B, quanto é meu ponto C, tá bom? Para mim fazer isso, eu vou calcular o ponto médio, ó, de A e B. Vou calcular o meu ponto médio de A e C. Por último, vou calcular o ponto médio de B e C, tá? Então, tem 3 contas para fazer. Vou ter 3 contas para as abscissas, 3 contas para as ordenadas. Então, ó, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. O exercício começou com XA mais XC. Então, se XA mais XC, o que a gente vai ter? Aqui já deu resposta direta, ó. Você vai ter 2 mais... Quem é o seu C? Seu C tá aqui, ó. 2 mais 6, tá? E aí, somando tudo, divido por 2. Dividiu por 2, resultado é igual a 2, tá? Então, vamos lá. XA mais XB. Então, eu vou pegar aqui, ó, meu XA. Quanto que é o meu XA? É 2. Somar com o meu XB, que é 3, tá?
E aí, eu vou ter 6 dividido por... Vou somar os dois. Vou ter um resultado igual a 3. XB mais XC. Mesma coisa. Vou pegar aqui, ó. XB. Quanto é a minha coordenada de B? Tá? Pera aí, gente. Tô calculando errado. Tô calculando errado, vocês nem me falou. Ó, esse aqui é B, esse aqui vai ser nosso A e esse aqui é o nosso C. Agora dá certo. Então, aí eu vou ter, ó, 6 mais 2, dividido por 2. Aí eu tenho aqui o resultado. Mesma coisa para os nossos ordenadas. YA mais YC dividido por 2, o resultado vai ser 1. YA mais YB, o resultado dividido por 2, o resultado vai ser 3. YB mais YC dividido por 2, o resultado vai ser 2. Então, ó, então a gente tem, ó, a gente vai ter que o nosso vértice aqui, ó, então o nosso ponto A, ele equivale a quanto, ó? A abscissa, ó, tem aí 1 e 2 para ordenado 7 e 4 e por último 5 e 0, tá? Então tá aí o resultado de todas. Encontrar o ponto simétrico em relação ao ponto, ó, você tem um ponto P de coordenada 1 e menos 1, em relação ao ponto Q de coordenada menos 2 e 3. Aí, olha só, para mim calcular o ponto simétrico, então eu tenho aqui, ó, o que eu quero achar? Eu quero achar esse espaço aqui, ó, que é a simetria entre eles. Do ponto 1, então, ó, aqui, o que seria a minha relação de ponto simétrico, ó, R é igual a para coordenada A e B, tá? E aí eu tenho o meu ponto Q e tenho meu ponto P. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, vou calcular para ponto Q. Vou pegar meu X, ó, vou ter aqui, ó, pegar primeiro a minha abscissa, calcular por ela. Menos 2 vai ser igual o meu ponto, que eu quero achar a simetria, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, a minha abscissa do ponto R, que é o A, mais 1 do meu ponto P, dividir por 2. Então, resolvendo os nossos cálculos, tá? Então, eu vou ter A mais 1 é igual a menos 4. Então, o nosso A vai ser igual a menos 5, tá? Agora, eu vou fazer agora para a nossa ordenada. Então, vai ter 3, vai ser igual, ó, o ponto, a coordenada da minha simetria, da nossa reta, simetria da reta, tá? É o B, então, eu vou ter o B menos 1 do meu ponto P, tá? E dividido por 2, então, eu vou ter B menos 1, que vai ser igual a 6. Então, o nosso B é igual a 7, então, a nossa simetria da reta é menos 5 e 7. Vocês entenderam o que vocês vão fazer? Primeira coisa, para o primeiro ponto, vocês vão calcular a abscissa, tá? Tá bom? Então, aí, olha só. Então, eu vou ter o menos 2 com a abscissa do ponto P, que é... Aí, eu vou usar a simetria da coordenada da reta, que é A e B. A mais 1 do ponto P dividido por 2. Para a ordenada, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou usar, ó, 3 vai ser igual. Aí, eu tenho a minha ordenada da reta, que é B, menos a ordenada do ponto P, dividido por 2. E aí, eu resolvo os cálculos, chego no resultado da minha simetria da reta. Então, posso dizer que o ponto simétrico da reta, de acordo com em relação a esses dois pontos, Q e P, é menos 5 e 7. Conseguiram entender, meninas? Sim, professora. Nossa aula já está acabando, que rapidez.
Então, eu vou fazer uma chamadinha aqui, tá? Antes de liberar vocês. Por hoje vai ser só, né? A gente não tem mais nenhuma aula. Só essa. Terceiro. Então, Chiara, presente na aula, né, Chiara? Vitória. Presente. Meninos, obrigado pela presença e participação de vocês. Como eu disse para vocês, eu vou liberar para a turma de vocês hoje. Vou postar um formulário do Google Forms, vou fechar na sexta, vou mandar na descrição lá do grupo, tá? Para fechar a nota de vocês de geometria, tá bom? Tá. A gente se encontra no decorrer dessa semana nas nossas próximas aulas. Deixa eu só tirar uma fotinha aqui que a Juliana fica pedindo foto. Só um minutinho, tá? E eu já libero vocês. É isso. Tchau, tchau, queridas. Até a nossa próxima aula. Tchau, professora. Fica com Deus. Tchau, professora. Amém. Com Deus também.